um outro produto. Eu estou mostrando aqui para vocês o que seria a operação ideal se eu tivesse todos os ambientes. Sobremesas é um outro exemplo que vai interferir muito nessa definição do layout. Que eu também posso comprar sobremesas prontas ou ter uma área para fazer. Ter uma área para fazer significa uma área de produção quente e fria, que eu não posso estar unificando, porque eu vou estar interferindo na qualidade do produto. Eu preciso ter alguns produtos que eu vou manipular e que eu vou produzir frios, quando eu estou falando em sobremesa. Aí eu preciso ter uma área refrigerada, com determinados equipamentos, para eu poder estar fazendo um pudim, uma torta, um sorvete, um produto frio. E na parte de para eu fazer o cozimento do pudim, para eu assar o bolo, eu preciso ter uma área separada, com exaustão, senão o calor desse ambiente vai interferir na qualidade do produto frio que eu estou fazendo. Gelo. Gelo é um outro exemplo que, se eu tenho um bar, eu preciso ter uma produção para 100 lugares, em média, de 300 quilos de gelo por dia. Aí eu preciso ter uma máquina de gelo grande, eu preciso ter essa máquina com 2 produtores para, se eu tiver problema de manutenção da máquina, e eu preciso ter uma caçamba, um depósito para essa máquina para manter o gelo que ela produziu. Mesmo assim, a máquina produz o gelo, eu preciso tirar o gelo, levar para os bares e deixar ela produzindo novamente, para quando acabar nos bares eu ter o gelo. E bebidas é um outro exemplo. Eu vou trabalhar com garrafas. Aí eu falei, ótimo, você vai trabalhar com garrafas, qual é o seu espaço para você guardar a devolução? Eu não tenho espaço para guardar a devolução. Então, você não pode trabalhar com garrafa. Porque a gente não tem que pensar só, eu vou receber a bebida, eu tenho espaço para guardar, eu coloco as bebidas no bar, o meu estoque está no bar e eu tenho geladeiras onde eu vou guardar essas bebidas. E depois, e as garrafas de devolução? O que você faz? Você precisa ter um espaço para guardar. Fechando o fluxo ideal e fechando toda aquela operação, depois que eu fecho o que vai ser manipulado no local, o que vai ser comprado, o que vai ser pronto, o que o cliente vai estar recebendo, manipulando, depois disso eu vou estar entrando no cardápio propriamente dito. Então, quando a gente começa um projeto, fecha o fluxo, fecha a questão de vestiários, recebimento, fecha a questão de operação, fechei, isso eu vou comprar, isso eu não vou comprar, ainda tem mais um detalhe que eu preciso entrar antes de entrar na especificação dos equipamentos e na planta de pontos propriamente dita. Eu tenho que saber o que ele vai ter no cardápio. Então, nós temos uma hamburgueria, eu estou pondo aqui como exemplo, uma hamburgueria, que eu trouxe projetos para mostrar, um restaurante que trabalha com massas e risotos, um restaurante que trabalha com grelhados e saladas, uma churrascaria, a parte de hotelaria, bar. Eu tenho uma diversificação muito grande de um para o outro. Porque aí, a hora que eu fechei toda aquela operação, tá bom, o que eu preciso ter de equipamento? Eu não posso chegar para um cliente de uma hamburgueria, eu não sei se vocês conhecem equipamentos, eu vou citar alguns exemplos, e colocar, por exemplo, você vai ter uma chapa francesa, um fogão francês, que é aquele equipamento que você tem o calor central e depois o calor distribuído. Para que ele vai usar isso numa hamburgueria? O que ele precisa ter numa hamburgueria? Ele precisa ter um equipamento específico para ele fazer, para ele tostar o pão, para ele grelhar o hambúrguer. Aí ele vai grelhar o hambúrguer, ele vai grelhar de que maneiras? Eu tenho 4, 5 tipos de equipamentos que vão estar grelhando o hambúrguer. Então, eu já vou pensar na operação desse cliente. Ele, além de todos aqueles exemplos que eu dei, ainda tem que pensar se ele vai receber a batata pronta, que para uma hamburgueria pesa bastante no custo final para o cliente, ou se ele vai manipular a batata, que é sujo, precisa de uma área grande. Na hora que eu estou falando de um restaurante de massas, eu já entro com outro ambiente, que é a massaria. Então, essa massaria também precisa ser climatizada, eu preciso ter equipamentos específicos para eu poder produzir a massa. Eu preciso saber se ele vai trabalhar com massa fresca, que eu tenho equipamento para fazer a massa fresca, e uma área para ele fazer a massa e secar a massa, ou se eu vou trabalhar com massa recheada ou não. Então, eu preciso saber esse detalhe. Ou seja,
eu tenho realmente muitas especificidades, por isso que eu estava falando que o assunto é extenso para cada cliente. Por aí vocês veem que quando um cliente me procura e fala, ok, fechamos, eu quero a plano de pontos. Aí eu falo, cadê o cardápio? Eu tenho um questionário já pronto que eu falo para os clientes, e aí eu pergunto, hortifruti manipulado ou não, carne manipulada ou não, gelo manipulado ou não. 90% dos clientes me falam, eu não tinha pensado em nada disso. Mas eu vou contratar o chefe na véspera de inaugurar o restaurante. Então, quando um cliente me procura, vocês vão dizer, é impossível fazer o projeto? Não, eu já fiz. Só que o cliente fica ciente do quê? Eu falo para ele, olha, quando você está montando um hotel e você não tem o chefe de cozinha, ou você não tem o cardápio, eu vou colocar um banho-maria, uma chapa, um broiler, um equipamento de cada. Você vai ter que ter uma cozinha onde você vai descobrir nos primeiros 6 meses que tem equipamento faltando ou equipamento que você não usa. Porque aí que você vai estar montando o cardápio em si. Esse layout é de um cliente de hamburgueria, um cliente já antigo meu, eu já fiz 5 hamburguerias. Por aqui vocês vão poder ver aquilo que eu estava falando. Se é uma hamburgueria, a gente vai trabalhar em praças. Em hamburgueria a gente chama de praças. Cada praça dessa é que vai estar atendendo. No caso desse cliente, nós já analisamos, cada praça dessa atende 60 lugares, por exemplo. Então, esse projeto, ele já está voltado. Quando esse cliente me procura, eu vou ter X lugares. Eu já sei o que eu vou ter que ter no projeto. O que eu chamo de cozinha finalização, se ele falar, visite a minha cozinha, a cozinha dele é isso aqui. Essa é a cozinha finalização, só que ele tem o back, um pouco aqui no térreo e um pouco no pavimento superior. Então, vocês estão vendo que eu tenho a parte de batatas, a fritura de batatas. Aqui eu tenho a parte do que a gente chama de condimentadeira, tomate. Aqui eu tenho a tostadeira do pão e a chapa para ele fazer o hambúrguer. Embaixo da chapa eu já tenho o balcão refrigerado com gaveta, com o frango, a carne, o hambúrguer, já porcionado na temperatura certa, já na quantidade certa de 2 ou 3 horas de operação dele. Eu tenho gaveta para pão, para vários tipos de pão. Ou seja, esse cliente consegue fazer um hambúrguer com qualidade, rápido, porque o projeto foi voltado para isso. Cada funcionário que trabalha na praça, ele consegue trabalhar com um chapeiro aqui, um chapeiro aqui e um chapeiro aqui, e aí ele está atendendo com cada chapeiro 60 lugares, em 6 metros quadrados. Mas por quê? Porque esse projeto já foi voltado para isso, já foi pensado o fluxo ideal. E esse sanduíche sai rápido e está tudo próximo. Então, o que define o valor do projeto, na hora que eu vou passar o valor de um projeto, é justamente a complexidade ou não do projeto. Entendeu? Que aí o que eu vou analisar? Quantas horas técnicas a gente vai ter que se dedicar para que o projeto esteja ideal.